Olá, estamos aqui no YouPix 2013 e vamos falar agora com o Luiz Paulo. Ele que é coordenador na Diretoria de Direitos Autorais do Ministério da Cultura e responsável pela formulação da Lei do Direito Autoral. Tudo bem, Luiz? Conta pra gente um pouquinho o que está acontecendo em relação à Lei do Direito Autoral, uma vez que com a internet tudo isso veio à tona e as pessoas estão um pouco confusas. Que de fato isso impactou no direito autoral? Então, com a internet hoje em dia, a velocidade das mudanças, compartilhamento de arquivos, de usos educacionais em escolas e universidades, existe uma necessidade muito premente de você ter uma alteração na nossa lei. Porque a nossa lei ela é uma das mais restritivas do mundo hoje em dia no que se refere aos usos permitidos, as limitações e exceções aos direitos autorais. Então, o Ministério da Cultura já vem há alguns anos num processo de revisão da lei e nós temos escutado os anseios dos artistas, da sociedade civil e das produtoras e das gravadoras para tentar fazer um projeto abrangente que atenda mais aos anseios da população. Legal, Luiz. Olha só, tem uma outra coisa muito forte que mexe com os direitos autorais, que é o REA, que é o Recurso Educacionais Aberto, muito voltado para a educação. E tem muita batido de frente com essa questão do direito autoral, Creative Commons. Como que o professor pode, de repente, entender um pouco mais sobre esse assunto? Ou ele pode abrir, de repente, esse material dele para a internet? Então, a ideia do Creative Commons é uma ideia muito esperta, porque ela usa o sistema atual, que ele é extremamente restritivo, mas ela usa de uma maneira inteligente, que cria uma cadeia de licenças abertas em que o usuário pode, às vezes, reproduzir, mexer no conteúdo. Então, ele usa o sistema atual e isso é importante, você tem essas licenças voluntárias, mas também é importante você pensar na legislação como limitação para usos educativos. Hoje em dia, por exemplo, a questão da reprodução, da Xerox, é uma questão muito contenciosa, porque a nossa lei não é clara, ela fala em pequenos trechos, em cópia. Então, aquele negócio da cópia privada, da cópia do professor, ele está numa situação jurídica muito difícil, que causa inúmeros problemas. Então, nós pretendemos esclarecer isso, facilitar alguns usos educacionais para bibliotecas, museus, para preservação e também na internet, de limitações, de você não deixar cadeados digitais atrapalharem essas utilizações livres. Mas, então o professor é importante que ele tenha consciência desses usos, que ele tenha consciência do processo de revisão da lei e que ele utilize e incentive também esses recursos abertos. O Creative Commons é só um exemplo, mas você pode ter uma série de licenças de obras, de conteúdo que permitam os outros usuários compartilhar, reproduzir, criar por cima disso. Poxa, obrigada, super valeu, Luiz. Obrigado.